Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui, o Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula sobre cimentação líquida, né? Dando continuidade aqui nos nossos tratamentos termoquímicos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha o canal, para deixar aquele like, deixe seu comentário aí sobre o que você vai achar dessa aula, quando você tiver alguma dúvida, se tiver também, é sempre um prazer tirar para vocês. Caso você tenha chegado aqui agora, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, né, e já deixa o like, porque não custa nada, isso me ajuda muito a continuar a produzir esse conteúdo aqui. Vamos para a aula, então? Hoje a gente vai falar da cimentação líquida, né? Na última aula a gente falou, nas últimas aulas a gente falou de cimentação sólida, cimentação gasosa, e hoje a gente vai falar sobre a cimentação líquida. A cimentação líquida, né, o objetivo da cimentação de forma geral é o mesmo, é obter uma superfície ali com uma maior quantidade de carbono para melhorar a minha resistência ali ao desgaste, ter uma dureza maior, melhorar a resistência à corrosão em alguns casos. E no caso da minha cimentação líquida, ela vai consistir aqui em manter um aço em um banho de sal fundido em uma temperatura acima de A1, né? O que é a minha temperatura A1 aqui? É essa temperatura aqui, onde eu vou ter a minha transformação eutetóide. Então, quando eu mantenho aqui esse aço num banho de sal fundido acima de A1, eu consigo realizar ali a minha cimentação líquida, né? Se vocês olharem aqui, nesse aqui, tá bom que isso aqui está em temperatura Fahrenheit, mas aqui a gente pode ver que está em graus Celsius. Eu estou trabalhando aqui a temperaturas acima de 720 graus Celsius, né? Normalmente eu trabalho até em temperaturas um pouco mais elevadas que isso, entre 800 e 900 graus Celsius. A profundidade aqui da minha camada cimentada, ela vai depender da composição do banho, né? De certa forma, o meu meio, o qual eu estou inserido, e principalmente da temperatura utilizada. A gente vai ver que a gente divide os processos por cimentação líquida em basicamente dois processos, em baixa temperatura, né? Relativamente baixa temperatura, e alta temperatura. O meu processo aqui, o meu meio aqui que eu vou estar utilizando para produzir, para cimentar o meu material, o meu banho de sal fundido, ele vai conter principalmente, os principais elementos, a gente vai ver uma tabelinha com todos eles, que vão ter cianeto de sódio, né, que é o meu NaCN, e cianato de sódio, que é o meu NaCNO. Então, a minha camada aqui endurecida, ela contém aqui uma quantidade apreciável de nitrogênio, além do carbono. Então, eu posso acabar formando nitritos, além da adição ali do meu carbono para realizar de fato a minha cimentação. Bom, e aqui antes da gente partir já para as nossas tabelinhas de composições, um adendo importante é que os nitritos eles podem aumentar aqui também a resistência ao desgaste e também reduzem o amolecimento durante os tratamentos térmicos, como o meu revenimento. Então, esses nitritos aqui, a gente está vendo que eu tenho esse nitrogênio aqui, que pode formar nitrito no meu aço, eles acabam ali melhorando também as propriedades do meu metal. Agora, falando um pouquinho já dos meus processos de cimentação a líquida, a gente costuma dividir ele em dois tipos de banho, né? Eu tenho aqui o meu processo, que eu chamo ele de baixas temperaturas. Baixas temperaturas aqui, gente, é relativo, obviamente, como a gente vê aqui na tabela, ó, camada de espessura de baixa temperatura, entre 845 e 900 graus Celsius. Isso aqui pode até ser estendido para 790 graus Celsius, até 900 e tanto. Então, o meu baixa temperatura seria mais ou menos abaixo ali de 900 até uns 800 graus Celsius. E esse tipo de banho é indicado quando eu quero realizar uma cimentação com uma camada mais fina, entre 0,13 e 0,25 milímetros. E para isso eu tenho que utilizar essa composição aqui do banho. Por exemplo, aqui tem o meu cianeto de sódio, que eu tinha comentado ali no caso anterior, porém eu tenho outros tipos de sais que eles vão atuar até ali depois de forma a facilitar o meu processo, né? Ele meio que atua também como catalisador do processo. Eu tenho aqui o cloreto de potássio, eu tenho o cloreto de sódio, carbonato de sódio, outros aceleradores aqui são elementos adicionados para facilitar ali o processo. Eu tenho o meu cianato de sódio aqui. E vocês podem observar aqui, né? Isso aqui eu tenho uma composição indicada para um caso de um banho de baixa temperatura. Quando eu estou querendo agora trabalhar um banho para alta temperatura, que é o meu caso aqui, quando eu estou querendo obter camadas mais profundas, de 0,5 até 3 milímetros, logo eu vou ter que trabalhar aqui acima de 900 graus, né? Eu vou trabalhar em temperaturas maiores.
essa minha composição ela muda, né? Eu vou utilizar mais ou menos o mesmo grupo de sais, mas, por exemplo, aqui eu já vou adicionar uma quantidade de cloreto de bário, né, de 30% a 55%. Eu já vou reduzir a minha quantidade de cianeto de sódio. Alguns ficam parecidas as quantidades, alguns eu reduzo e coloco outros tipos de sais, que é para conseguir manter as condições ali do meu banho para aquela temperatura. O meu banho aqui, eles costumam durar, na minha cimentação líquida, entre 0,5 e até 10 horas. Né? Aqui nessa imagem, a gente consegue ver o perfil de distribuição de carbono depois da minha cimentação líquida, considerando aqui um ácido 1020, utilizando diferentes temperaturas de banho, a gente vê o tempo que demora. Por exemplo, 845 graus Celsius, ou seja, eu estou na minha condição aqui de banho indicada para camadas mais finas, com um banho de 1 hora, né? Aqui a gente vê que em 0,25 milímetros eu tenho uma quantidade pequena aqui de carbono, mas se eu estou trabalhando, por exemplo, aqui com 3 horas, eu vou conseguir obter uma quantidade sementada aqui de carbono de aproximadamente 0,7%, 0,6%. Aí quando eu vou aumentando um pouquinho a temperatura, eu já consigo uma eficiência maior. Aqui para o 0,25, que é uma camada fina, eu consigo aqui para 1 hora uma obtenção aqui já de uma camada, uma profundidade de segmentação aqui para 0,25 milímetros já mais considerável, né? Para 3 horas eu consigo ainda mais. Aqui já quando eu estou trabalhando para o meu processo, onde eu estou considerando as minhas altas temperaturas, eu em 1 hora aqui já consegui atingir, né, aproximadamente, né, uma profundidade de 0,4 e aqui para 4 horas, né, de processo já consegui uma profundidade próximo de 1 milímetro. Se eu deixo mais tempo ainda, eu consigo atingir ali uma profundidade acima de 1 milímetro. Então, a gente está vendo aqui, quando estou aumentando a minha temperatura, eu consigo uma profundidade maior de camada cimentada. Uma coisa muito comum que acontece aqui no meu tratamento líquido é o quê? Eu começo aqui num banho, por exemplo, de alta temperatura, 950 graus Celsius, deixo ali no meu banho, para eu ter a difusão ali do meu elemento, para eu conseguir cimentar a minha peça, e depois, quando eu quero resfriar essa minha peça, para realizar a têmpera, né, já que o meu objetivo é criar aquela camada ali onde eu posso realizar uma têmpera, depois eu coloco essa minha peça num banho que ele vai ter uma temperatura um pouquinho menor, né? Ou ao invés de ficar aqui 950, eu posso depois lançar para esse banho aqui, já que o meu objetivo de difusão já foi obtido. E por que eu faço isso? Porque se eu estou trabalhando aqui com esse banho com uma temperatura menor, eu vou ter ali, depois que eu estou realizando a minha têmpera, um menor empenamento da minha peça, uma menor possibilidade de ter um trincamento ou qualquer tipo de defeito devido à têmpera na minha peça. Aqui as principais reações que vão estar acontecendo para baixa temperatura, aqui eu tenho umas imagens de como que são esses processos meus de banho em sal fundido, né? Eu tenho aqui, às vezes parece até meio sólido, mas eu consigo adicionar na minha peça aqui dentro desse sal para eu conseguir as minhas reações, né? A gente já vai ver quais são os tipos de suportes que a gente costuma ter. As minhas principais reações que eu tenho aqui para baixa temperatura são aqui a transformação aqui do meu NaCN com o meu NaCN com o carbono livre, né? O meu objetivo aqui é obter esse carbono livre, porque esse carbono livre aqui, que ele vai entrar na minha estrutura ali austenítica para eu cementar essa minha estrutura. Eu tenho a minha reação aqui do NaCN com o meu oxigênio para formar o meu NaNCO, né? O meu cianato. E eu tenho aqui ainda a reação aqui do meu NaCN com o meu CO para formar o meu NaN2CO. Isso aqui são as minhas reações para baixa temperatura. Quando eu estou trabalhando ali para alta temperatura, eu ainda tenho a reação com o meu BaCN. Se vocês olharem ali na tabela, o bário ali ele não estava tanto nos meus sais quando eu estava trabalhando com baixa temperatura. Ele entrava mais quando eu estava trabalhando com alta temperatura. E quando eu estou ali com alta temperatura, o meu cianeto aqui de bário, ele vai também produzir o meu carbono livre, que é o carbono que ele pode entrar dentro da estrutura do meu material para obter ali essa minha camada cimentada. Bom, os equipamentos que são utilizados para esse tipo de processo, né, eles podem ser divididos assim da seguinte forma, né? Eu tenho meus equipamentos de aquecimento externo e os meus equipamentos de aquecimento interno. Então, os meus equipamentos de aquecimento externo, eu tenho aqui um termopar, né, que ele vai medir a temperatura de onde está acontecendo esse processo. Eu tenho aqui o meu isolante térmico, eu tenho um cadinho, onde eu vou adicionar aqui
a minha peça, e aqui eu tenho os meus resistores, né, onde que eu vou estar aquecendo essa região toda para obter o meu banho de sal fundido. E eu tenho aqui o meu aquecimento interno. No aquecimento interno, aqui eu tenho o meu transformador, onde eu vou aqui gerar a minha corrente. Eu aqui, no meu caso, do meu aquecimento interno, por exemplo, eu vou fazer o uso dos eletrodos, porque aqui eu tenho meu sal fundido. Esses meus eletrodos, eles vão entrar dentro desse sal fundido e eles que serão utilizados ali para eu aquecer o meu banho fundido. Eu ainda posso ter um processo semelhante aqui, onde eu estou colocando o meu sal fundido, eu tenho o meu eletrodo submerso, né? Ele vai estar aqui na minha região inferior do meu banho fundido. Ó. Aqui eu tenho o meu eletrodo submerso, aqui eu tenho os meus eletrodos imersos no meu banho fundido, né? Aí eu consigo controlar ali a temperatura onde eu quero realizar a minha cimentação. Quando eu estou realizando aqui agora esse banho, a montagem dele, eu tenho uma grande variedade também de montagem para proceder esse tipo de cimentação. Né? Aqui nesse meu primeiro caso, a minha letra A, eu tenho cesto para pequenas peças com funil alimentador. Né? Se vocês olharem aqui, eu tenho o meu funil onde eu vou estar alimentando o meu cadinho. Eu tenho um cestinho aqui onde eu vou colocar essas pequenas peças e elas vão ficar ali apoiadas. Né? Esse meu caso B, eu tenho aqui umas bandejas internas, né? Eu vou colocar as minhas peças aqui dentro dessas bandejas e eu também vou mergulhar ela ali dentro do meu banho de sal fundido. No C aqui eu vou utilizar uns cabides, literalmente um cabide, igual a gente utiliza para roupa mesmo, e esse cabide aqui eu consigo pendurar a minha peça e colocar também no meu banho de sal fundido. Eu tenho aqui o meu prendedor, né? Prendedor, ou não, né? Na verdade, eu estou prendendo com arame de ácido inoxidável, né? Uma letra D eu vou prender aqui com arame e vou mergulhar ele dentro desse banho. E eu tenho aqui o meu E e o meu F, que eu tenho montagem aqui para pequenas engrenagens e uma montagem aqui para cimentar apenas a parte externa da minha peça. Né? Esse aqui eu estou colocando para pequenas engrenagens, eu posso colocar as minhas engrenagens pequenininhas aqui. E nesse caso aqui, eu consigo vedar a parte interna da minha peça e consigo cimentar só a parte externa da peça, né? Quando eu quero ali uma cimentação só na parte externa. Né? Essa é uma forma das montagens do meu processo quando eu estou realizando aqui a minha cimentação líquida. Bom, e uma das vantagens aqui do meu processo de cimentação líquida é que eu tenho a obtenção aqui de apreciáveis profundidades, né, de penetração em tempos mais curtos, né, ou em tempo relativamente mais curto do que na cimentação a gás, quando estou comparando um processo com o outro aqui. Por quê? Porque a minha peça está entrando em contato direto com a minha massa líquida, então eu consigo ali ter um processo difusível de uma forma mais efetiva. Eu tenho uma proteção efetiva aqui contra a descarbonatação, já que eu não tenho ali contato direto com oxigênio ou com algum outro tipo de elemento que pode descarbonetar a superfície dessa minha peça que eu estou querendo cimentar. Eu tenho aqui ainda a possibilidade de operação contínua pela colocação ou retirada das minhas peças, enquanto outras ainda estão em tratamento. Né? Eu tenho essa possibilidade de ir retirando a minha peça, colocando. Eu tenho uma facilidade, inclusive, de colocar a minha peça ali naquele molho de sal fundido. E como desvantagem desse meu processo é que eu tenho a produção de resíduos tóxicos de cianeto, né? O cianeto ele é um gás ali muito tóxico, pode matar a pessoa, e ele tem uma necessidade de limpeza posterior em alguns casos. Por exemplo, quando eu estou realizando a têmpera por óleo, né? Se eu tenho ali alguns resíduos líquidos, eu vou realizar uma têmpera posterior, eu vou ter que limpar essa peça, né? Em alguns casos eu não vou conseguir realizar um procedimento de forma contínua. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, né? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que dar uma visão um pouquinho geral aqui do processo para vocês. Lembra de deixar um like, deixar um comentário aí desse vídeo agora, ver o comentário de vocês. Lembra também de se inscrever no canal, né? Que isso ajuda bastante a crescer aqui. E se quiser dar uma olhada no nosso programa de membros, caso você queira apoiar o canal de alguma forma, você tem diversas vantagens ali a partir de R$ 5. Eu espero vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.